E eu quero um pedido, né? O pedido comum de sempre é compartilhe, tá bom? Então você vai clicar aí no Facebook aí compartilhar e você pode compartilhar com seus colegas de Facebook. Quem sabe aparece mais alguém aqui para andar conosco hoje à noite, né? Ok, então vamos orar e vamos começar, tá bom? Deus e Pai, nós te agradecemos nosso tempo aqui hoje à noite. Obrigado pela tua palavra que avança sobre as montanhas e sobre as casas e conecta aqueles que querem te servir andando conosco, com outras pessoas e outros canais e outros projetos aí. Mas obrigado porque podemos ter esse equipamento que nos aproxima. Em nome de Jesus, amém. E amém. Bom, hoje à noite nós vamos falar sobre as nossas perspectivas diante de Jesus e como é que elas vão se tornando, né, ao longo da vida, mais distantes ou menos distantes, né? A gente está vivendo no meio de uma pandemia, uma bagunça, né? E essa semana a gente foi alcançado por ela, né? A maioria sabe que, que a minha nora Andréa pegou Covid, a minha filha Daniele, meu genro também, os dois pegaram. E falta eu e Gisélia fazer o teste para ver se a gente pegou também, né? É, Deus sabe. Então, estamos debaixo desses horizontes que surgem, né, ao longo da vida. E precisamos entender o que Deus quer e o que Deus vai fazer, como é que nós vamos andar, o que, que nós vamos viver e como é que nós vamos, então, fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Nosso texto, né, o título para a mensagem, você deve ter aí, é Quando Jesus surge, a vida exige uma decisão, né? Então, a ideia aqui é que a gente vai andando nesse texto que é lá no livro de Lucas, capítulo 23, nos versos de 39 a 43. Você já ouviu essa mensagem ou em algum momento ou em vários momentos, né, da vida? E eu espero que a gente, lendo mais uma vez, a gente ganhe mais capacidade para não apenas lidar com isso, mas deixar o que Deus fala, né, mais profundo e mais capaz de fazer a gente reagir e tomar decisões, né, que é a proposta aqui da mensagem hoje à noite. Verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele quem? Ele, Jesus. Então, nós vamos falar sobre aquele momento da crucificação. Jesus já está lá no monte, nas cruzes, já está crucificado, e esse é o entorno do que está acontecendo. Dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, né? Eu tenho ouvido muito isso nesses dias, né? Mas eu creio em Deus, então por que Deus isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus não intervém nessa ou naquela situação? Essa semana morreu um pastor que estava pastoreando aqui em São Paulo, né? Eu conheci ele mais de perto. E ele foi para um outro estado. No final do ano passado, ele saiu da igreja, depois de mais de 10 anos lá, foi para um outro estado no norte, né? Acho que Rondônia ou Roraima. E ele pega a Covid e morre. E ele morreu dia 9 de fevereiro e a esposa morreu ontem. O que falar no momento desse? Né? Um homem de Deus, ele foi o presidente da PEC, não sei se ele estava sendo este ano, por muitos anos. Fez um grande trabalho, mas Deus o levou. Eu já falei hoje esse texto, mas eu quero falar, né, sobre Jó, quando ele é confrontado com a aflição, ele fala, Deus deu bom, por que ele não pode permitir o mal também, né? Então a gente precisa conhecer mais a Deus, e esse é um bom momento para a gente conhecer a Deus.
momento de aflição, de problemas que não tem respostas. A gente sabe que a Covid está aí, a vacina não deve resolver 100% dos problemas, vai amenizar com certeza, mas não deve resolver, e a gente pode ter que caminhar mais longe e ver mais amados dos nossos aí na rua. A primeira vez que a gente sofre isso da família, né? E de repente a família toda foi carregada por essa tempestade, né? Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então, dos dois crucificados, malfeitores que estavam ao lado da cruz de Jesus, um simplesmente questionava se ele fez ou não fez. O outro fala: pera um pouquinho, rapaz, você devia ter um pouco mais de cuidado. Pelo menos você e eu sabemos que merecemos. Ele não, né? E ele disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal ele fez. E neste momento ele toma a decisão na vida dele. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o contexto. E nós vamos falar então dessas três cruzes, desses três homens, e o que isso impacta ou deveria impactar a minha e a sua vida. E a nossa vida, as nossas decisões, nossos caminhos, nossas escolhas. A crucificação naquele momento não era somente uma morte, não era levar para o paredão e fuzilar, mas era intimidadora e era uma tortura. Então, aquele que ia ser morto, antes ele era torturado, né? Agredido, né? Até com tiras de couro, né? Que você lembra dos filmes, e cheia de pregos e sendo açoitados. E cada chibatada era um rasgo nas costas, onde batesse, né? Até chegar no madeiro, né? Então, era como se fosse aquele animal indefeso enroscado numa cerca de arame farpado, né? Se você é do interior ou já andou no interior, você sabe que às vezes acontece esse tipo de acidente, né? A vítima até poderia sobreviver por dias, mas sofrendo com dores absurdas. A morte acontecia normalmente por sufocação, porque a vítima, pendurada por suas mãos, ia perdendo a força para respirar, ia descendo até que não conseguia mais respirar. 3 homens, 3 cruzes. E no ano de 33 depois de Cristo, essa crucificação de 3 homens fora dos muros, né, de Jerusalém, ela impacta o mundo. Ela muda o universo que conhecemos hoje. Esse universo terrestre muda a senha, muda a perspectiva, muda os trajetos da vida, muda a história, né? Que o mundo é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós estamos olhando para uma cena miserável, mas ao mesmo tempo transformadora. E quem viu, e quem soube, e quem assistiu, e quem leu, não pode sair como entrou. Nesse momento de crise, esse momento de devaneio da vida, a gente não pode se entregar por conta de conhecer essa história. E não deixar que aqueles que estão ao nosso redor sejam crucificados também, porque nós não falamos dessa história. Os soldados romanos que estavam lá pegaram os pulsos desses 3 homens e colocaram pregos, porque os pregos eram no pulso para não abrir. Nos tornozelos, que ficam mais fortes e não ia quebrar ou rasgar a carne,
e ele poderia cair. Eles fazem tudo isso e largam aqueles 3 homens naquele calvário para morrer e ficam lá esperando, olhando, escarnecendo. Era coisa normal naquele momento. Mas até hoje essa história é conhecida porque não foi apenas mais um na cruz, né? Eu estava lendo sobre isso e procurando algumas coisas que eu poderia usar na mensagem. E alguém escreveu algumas coisas que eu entendi que são significativas para aquelas mortes, né? Ele escreveu: um homem morreu com o pecado em si e sobre si. Um segundo homem morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. E o terceiro homem morreu com a culpa sobre ele, mas ele não era culpado. Então, eu achei muito interessante porque ela resume a história e os fatos. Dentro dessa escuridão que a gente está vivendo e passando, eu não estou criando medo, mas você deve ter respeito por essa doença, porque ela já mostrou que veio para enfrentar gente em qualquer área. E nós devemos tomar todos os cuidados que conhecemos para evitar sermos pegos por ela, porque a gente não sabe como o nosso organismo vai agir. No caso da minha filha e do meu genro, meu genro ficou cheio de sintomas, com febre, com dores no corpo, e Daniele não teve nenhum sintoma. A gente estava discutindo como ir trazer ela para casa de alguém para que ela não ficasse lá, para não pegar, ela está grávida. E quando nós recebemos a resposta de que também ela tinha, de certa maneira foi um alívio para ela e para o marido, né? Mas para nós ainda é uma preocupação. Quão profunda algumas diferenças dessas mortes, né? E a gente precisa entender. A primeira morte, um morreu com o pecado em si e sobre si, né? Foi o primeiro entre os ladrões executado naquele dia. Pela lei ele recebeu a punição que merecia. Era um ladrão, era um homem fora da lei. E ele foi sentenciado e condenado por um juiz investido da autoridade de César. Ele era aquele que podia matar ou soltar. Esse ladrão parece ter morrido com muita raiva. Raiva porque ele estava com raiva dele mesmo, porque ele foi pego. E ele talvez soubesse as mancadas que ele deu, ou poderia ser diferente até, né? Ele poderia ter escapado se tivesse feito outra coisa, ele ter pensado em outra coisa e acabou não fazendo. E ele estava com raiva de si mesmo. Ele estava com raiva do juiz, que não teve dó, não teve misericórdia e o sentenciou a uma morte horrível como essa. Eu não sei você, mas às vezes eu já falei com Deus assim, ó Deus, quando eu tiver que morrer, dá para morrer igual a passarinho, assim? Morreu. Porque eu sei que um dia eu vou, né? Mas ele talvez pensou que nunca seria pego. E ele pensou que, eu não sei o que ele disse, o texto não diz, ele tentando se livrar daquilo que ele fez, e jogando culpa para o outro, talvez, ou para outros, mas não teve jeito, ele foi sentenciado à morte, e ele estava indo para a morte, chicoteado, machucado. Ele também tinha família, irmãos, talvez esposa e filhos. E talvez chateado, triste,
com todos aqueles que o decepcionaram ao longo da sua vida, aqueles que não foram presentes, aqueles que não tiveram o cuidado de semear coisas boas. Ou talvez ele era um tresloucado mesmo, que não estava nem aí com nada, mas neste momento ele pensou, com certeza, o filme da vida dele e como poderia ter sido diferente. Mas ele estava irado, com raiva, especialmente contra um homem inocente, chamado Jesus, que estava ali ao seu lado. Mas ele não estava só em seu desprezo a Jesus, eu sei que outros talvez estivessem. Era fácil ficar furioso com alguém que clamava ser a luz e a esperança do mundo e que acabara pendurado como um criminoso comum, nem mesmo salvando-se da morte. Aquele homem, ele critica Jesus. Por que o Senhor não desce dessa cruz, se salva e me salva também? Eu não sei você, eu não sei, espero que não, se você é um cristão, quantas vezes você questionou Deus. Por que eu, Senhor? Por que não eu, né? Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito pela minha vida, a vida da minha família. É claro que eu estou triste e com tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele sentia a raiva de Jesus porque Jesus não quis descer da cruz e salvar a si e a eles. Quantas pessoas não estão hoje culpando Jesus porque um querido morreu? Eu conheci homens bons, gente que andou comigo nesses dias, que faleceram de outras igrejas. E conheço um pouco das suas famílias, do seu trabalho. Eu não sei o quanto você está conseguindo entender esse desfecho, mas parece que se a decisão de andar com Jesus, quando ele surge na sua vida, não for transformador, a gente age como um incrédulo que nunca creu e que vai se queixar em algum momento porque não teve melhor sorte. O primeiro ladrão morreu com seu pecado dentro de si e sobre si. O pecado que ele viveu ainda era o pecado que ele vivia. O segundo morreu como um pecador, mas sem a culpa sobre si. O segundo ladrão foi executado naquele dia. No início, ele se juntou aos outros que ridicularizavam, insultavam o Senhor. E provavelmente o texto deixa isso mais ou menos claro, que ele também zombou de Cristo. Também desafiou a Jesus a salvar a si mesmo e se realmente ele era o Messias, que descesse. Mas quando o tempo passa, quando o céu vai escurecendo, a noite chegando, e quando ele consegue entender que aquele quem estava ao lado dele era Jesus, o Filho de Deus, isso mudou seu coração. E a vida dele não era mais dele. Ele não cobrava de Jesus
um trabalho mirabolante para livrá-lo da morte. E ele ainda critica aquele seu antigo parceiro de crime. Ele fala: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Sabe, meus queridos, é que se eu não acordar quando Jesus surge na minha vida, se eu não permitir que Jesus me transforme e me ache caminho, se os meus valores não forem erguidos, e eu não estou falando aqui de atos religiosos apenas, eu estou falando de uma vida que responde a uma fé. Porque é muito fácil pôr uma Bíblia debaixo do braço. É muito fácil conhecer as palavras mágicas do Evangelho. Irmão, paz do Senhor, vamos orar, que Deus te abençoe. São palavras fáceis de aprender. Mas não era só isso. E nunca será só isso. É claro que o cristão ele vai precisar investir no projeto de Deus que vai capacitar e vai potencializar a virtude cristã de pregar o evangelho. Isso acontece através de uma igreja local. Já pensou nisso? E naquele momento, aquele homem olha para Jesus e diz o seguinte: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu sei que sou pecador, mas o Senhor é Deus. Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, imagine você chegando no céu e aí aquele momento de mudança de trajeto, você vai olhar para si e pensar: puxa, eu poderia ter sido diferente. Eu nunca fui aquele ladrão, ou até que tenha sido, e até que pode ser hoje, aquele ladrão desqualificado que culpa todo mundo pelas suas maldades e seus desvios e a sua vida. Aquela conversa, na minha opinião, é uma das conversas mais interessantes registradas na Bíblia. Essas palavras demonstram que o Novo Testamento declara: o perdão e a vida eterna são dados a todos os que creem em Jesus para perdão dos seus pecados, nada mais, nada menos. A fé em Cristo, e somente a fé, determina o nosso destino eterno. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. O segundo ladrão, ele não teve tempo de purificar os seus caminhos, a sua vida. Ele morreu naquela cruz, na miséria de uma vida que o levou até lá. Talvez você está vivendo isso, não sei, talvez você vai estar na cadeia assistindo aqui a nossa pregação, mas se for o caso, ainda que você não vai ter tempo de purificar a sua vida, talvez, mas a sua fé pode te salvar. Mas para você que tem tempo, para todos nós que temos tempo de purificar a vida, faça.
Queridão, eu não estou aqui questionando a sociedade. A sociedade tem seus caminhos. Eu estou questionando um adorador, um cristão que declarou que Jesus é Senhor sobre a sua vida e que não muda, não abraça a fé, não progride, não amadurece. Continua dizendo, você para mim é problema seu. Não é não. Todos somos responsáveis em andar no caminho e mostrar o caminho. No processo, nessa conversa simples e curta relatada aqui, ele nos demonstrou o que é necessário para fazer parte da família de Deus. É essa resposta mais simples. A expressão de fé, Jesus garantiu-lhe o seu perdão. O segundo ladrão morreu como pecador, que era. E que somos. Mas sem a culpa sobre si. Porque a Bíblia fala, Jesus repete tantas vezes, e nós vamos ouvir de todos os apóstolos depois, é que Jesus morreu por nós. O sangue foi para pagar o preço dos nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas angústias, incertezas. Ele carregou sobre si a doença. Ele carregou sobre si. Mas, puxa, pastor, mas ele carregou a doença, por que a gente fica doente? Porque não é essa doença da carne. É a doença do espírito. Porque se fosse doença da carne, a gente não ficava doente. Eu não estou dizendo que não deva orar, não estou dizendo que Jesus não vai curar se ele quiser, claro que vai. Mas não generaliza isso, porque não é isso que o texto vai dizer para nós. Jesus carregou os nossos pecados. Irmão, pensa bem. O que vai para a eternidade não é esse corpo, é o nosso espírito. A Bíblia fala de um corpo regenerado, transformado. Esse sim, vai durar para sempre. Terceira cruz. Um morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. Jesus levou sobre seus ombros a culpa do mundo naquele dia. Naquele dia, a Bíblia fala que o próprio Deus virou as costas. Ele morreu com o peso dos pecados do mundo sobre si, sem ter cometido pecado algum. Para provar, 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos para mostrar que a sua morte, trágica como foi, não tinha sido um erro. Não tinha sido. Ele podia ter descido daquela cruz. Ele podia ter matado todos aqueles soldados. Não, ele não podia. Porque aquela cruz é quem remiu a humanidade, presente e futura, que viessem a crer. Irmão, ele tomou o seu lugar e o meu lugar. A gente, de certa maneira, estava lá. Sabe por quê? Porque Deus estava lá, pagando o preço do seu pecado, do meu pecado, suportando os nossos erros. Sabe por quê? Porque todos responderemos, quer como o primeiro, quer como o segundo ladrão. A gente pode imputar pecado a Deus, responsabilidade a Deus, aos outros, nada sobre nós. Achar que a gente é assim mesmo, E é tão fácil fazer isso. A mente até ajuda. As palavras não fazem diferença. A fé faz. E se você
ainda não tem essa fé, mas quer ter, peça a Deus que Ele vos conceda. Sabe por quê? Você não será o primeiro a clamar: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Esta fé é transformadora. Não tem como permanecer o mesmo depois de conhecer a Jesus. Eu conheço um homem que ele adora fazer compras. Adora. Ele precisa de alguma coisa, ele vai lá e parcela e tal. Mas quando as parcelas chegam, ele se desespera. Não é porque ele não tem dinheiro para pagar, não, ele tem. Só que a partir do momento que ele compromete parte do salário dele, ele perde seu estilo de vida. E ele fica desesperado, como se tivesse feito algo errado. Talvez você tenha feito assim. Você abraçou a fé, abraçou Jesus e viu que as coisas iriam mudar e você ficou desesperado. Talvez como aquele primeiro ladrão, né? Acho que todos nós fomos em algum momento o primeiro ladrão. Eu lembro que eu fui. Mas a verdade é que o que Jesus fez para você e por mim foi tirar o peso da sua culpa. As palavras não fazem diferença. A fé faz. Se você não tem essa fé, mas quer tê-la, peça para Deus que Ele concede. E lembra, você não é o primeiro a clamar: ajuda-me na minha falta de fé. E eu espero que neste momento você seja capaz de tomar decisões ou continuar numa decisão já tomada, melhorar, crescer, aprender, aprimorar ou começar. Ajuda-me na minha falta de fé. Clame, se for necessário. Deus e Pai, nós sabemos da Tua vontade sobre nós, que precisamos dar frutos. E que somos santos, mas temos que viver como santos, falar como santos, pensar como santos. Não como uma pessoa fora do planeta, sem entender o que está acontecendo hoje. Mas a vida exige uma decisão. Então, que na Tua graça a gente possa experimentar essa decisão e ser coerente e consistente para com ela. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude com a nossa falta de fé. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter a segurança da fé na sua vida, continuar crescendo e que em todas as coisas Deus o fortaleça. Até domingo que vem, culto de manhã lá no Monte das Oliveiras às 10 horas. E também temos nossa live à noite, às 19 horas. E por nós, né, nessa situação da Covid, com Daniela e Rafael, com a Andréia, o Bruno e a minha neta Clara, essas duas meninas que estão grávidas e para ganhar seus bebês nos próximos meses, ou melhor, no próximo mês, até o próximo mês. E que Deus nos abençoe em tudo. Tá bom? Deus abençoe.